Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira. Segunda-feira não, gente, quinta-feira. Ô, louco, ontem foi feriado, Sabrina, 7 de setembro. Pois é, vamos conferir os destaques desta quinta-feira, dia 8 de setembro. Morre a Rainha Elizabeth, gente, aos 96 anos na Escócia. E seu filho, Charles, assume então a coroa. Daqui a pouco a gente traz informações sobre este assunto. Veja também, motorista embriagado capota carro na ponte do Salto Grande, aqui em Americana. E ainda, entrevista ao vivo aqui nos estúdios da TV Todo Dia com a neuropsicopedagoga da clínica, Débora Regina Pelvezan, sobre o tema dislexia, gente. Esse tema é muito importante para vocês, pais. Fiquem atentos, porque a gente vai trazer informações importantes para que você esclareça, entenda realmente esse assunto, vamos saber se é um transtorno de fato, o que é. Então fique ligado com a gente. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada aí pela sua companhia, pela sua audiência. E já que estamos falando de multiplataformas, vamos falar aqui dos nossos multicanais que está aí na sua tela, aí, ó, o retorno aí para você acompanhar aí o GC, para você nos acompanhar pela tvtododia.oficial. Essa é a nomenclatura e você encontra nossos trabalhos em todas essas redes, esses canais, essas redes sociais, tá bom? E é o seguinte, gente, se você quer buscar informação completa, com notícias nacionais e internacionais, é só você entrar no site portaltododia.com.br, lá você encontra vários assuntos sobre esporte, sobre cultura, sobre as nossas cidades aqui da região, política, então para você ficar bem informado. Agora, se você quer praticidade, facilidade na palma da sua mão, rapidez, quer notícia muito rápida, é só você aproximar aí o seu celular neste QR Code que aparece aí no cantinho da sua tela, e aí você vai abrir então o link e automaticamente você vai abrir o jornal online digital, o jornal Todo Dia Online, e assim você vai ficar bem informado diariamente e de forma gratuita, tá bom? É simples assim, tá certo? Agora, quer mandar recadinho aqui pra gente, reclamação? Pode mandar aqui no nosso WhatsApp, é o 992388799, 992388799. Bom, vamos começar então nosso primeiro bloco de notícias nacionais e internacionais e vamos falar do Parque Nacional de Brasília, que teve aí um incêndio e queimou mais de 2.000 hectares. As chamas começaram na segunda-feira, perto da barragem de Santa Maria, como uma área de preservação ambiental e é considerada de difícil acesso para o combate ao fogo. Mais de 2.000 hectares foram queimados. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. As chamas começaram na segunda-feira na região da barragem de Santa Maria e do córrego da Barriguda e avançaram pelo rumo oeste do Parque Nacional. Como se trata de uma área de preservação, o local é de difícil acesso e foram necessários 74 bombeiros em 9 viaturas, 40 brigadistas florestais e 10 servidores voluntários do ICMBio para controlar o fogo. Com a seca prolongada e os ventos do período, as labaredas atingiram até 5 metros de altura. O incêndio é considerado controlado. Muito bem, então nós vimos aí as imagens mostrando esse incêndio nessa área tão abrangente, 2.000 hectares, gente, que foram queimados. É uma situação que a gente não gostaria de ver, Como nós vamos ter uma notícia lá para o finalzinho do programa, antes da previsão do tempo, sobre a Amazônia, que também, o mês de agosto foi um mês de muito incêndio, muito mais do que outros anos, então a gente vai trazer essa informação também sobre as queimadas na Amazônia. Então, gente, é muito importante a gente ficar atento a esses assuntos a respeito aí de queimadas. E agora, gente, nós vamos dando sequência aqui ao nosso jornal. A Ucrânia, a ONU classifica como insustentável a situação de uma usina
nuclear ucraniana. Um relatório da Agência de Energia Atômica da ONU considerou, abre aspas, insustentável, gente, a situação da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. O documento foi produzido após a visita de inspetores à central nuclear ucraniana e ressaltou que a usina precisa de uma zona neutra de segurança. Exatamente, gente. Então, devido a isso, essa zona que seria de segurança ocupada aí pelos russos, a Zaporizhia tem sido então frequentemente alvo de disparos feitos pelos dois lados do conflito. Então, diante disso, vamos ver essa reportagem especial da TV Brasil. Após a visita de inspetores à central nuclear ucraniana e ressaltou que a usina precisa de uma zona neutra de segurança. Ocupada pelos russos, Zaporizhia tem sido frequentemente alvo de disparos feitos pelos dois lados do conflito. Ainda segundo o relatório, o fato de uma usina nuclear estar pela primeira vez no meio de uma guerra traz novos e imprevisíveis riscos a milhões de pessoas. Na semana passada, uma equipe da Agência Internacional esteve em Zaporizhia para analisar as condições do local. Apesar de analistas apontarem que até o momento os 6 reatores operam normalmente, os inspetores alertaram que os ataques recorrentes ameaçam sistemas importantes da usina, o que pode comprometer a segurança. Outro ponto levantado foi a intensa pressão sobre os funcionários da usina, por vezes submetidos a longas e estressantes jornadas. O complexo continua operado pela equipe ucraniana. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação em Zaporizhia, o secretário-geral Antônio Guterres defendeu a saída dos militares russos da central nuclear e pediu aos ucranianos que não tentem ocupar o local após a retirada. Pouco depois da fala de Guterres, o representante russo na ONU rejeitou a proposta, dizendo que seu país está protegendo a estação e que a desmilitarização permitiria a ocupação imediata pelos ucranianos. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que apoiará a proposta se o objetivo principal for desmilitarizar o território da usina nuclear com a saída das forças russas. Ai, gente, tá bom, olha, é que o tadinho do Danilo, ele correu buscar meu óculos, porque tá difícil enxergar aqui o nosso TP. Então vamos lá, agora é uma notícia que a gente tem que dar com muito carinho, com seriedade, por quê? Porque nós fizemos até um plantão urgente aqui na TV hoje, durante a tarde. O Danilo Bueno entrou com essa notícia, né? A gente sabia que ela não estava passando muito bem, a gente estava acompanhando e quando soubemos, né, a gente já viu nos portais, imediatamente a gente já elaborou um texto, né, para que a gente pudesse trazer essa notícia para vocês em primeira mão, vocês telespectadores da TV Todo Dia, porque hoje à tarde, por volta das 3h30 da tarde, tivemos a notícia então da morte da Rainha Elizabeth, né, segundo aos 96 anos na Escócia. A rainha, então, Elizabeth II, do Reino Unido, morreu nesta quinta-feira, dia 8, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O filho mais velho e herdeiro da monarca, o príncipe Charles, e sua esposa Camila estão no castelo, ao lado da rainha. Os filhos da rainha, os príncipes Andrew e Edward, além do neto da monarca, príncipe William, chegaram então à Escócia. Vocês estão vendo aí algumas imagens. Os príncipes William e Harry e sua esposa Meghan Markle também viajam para o local. Então, vocês vejam as imagens. Sabia-se que a soberana aí estava, né, passando por um problema de saúde, né, com seu reinado mais longo da Grã-Bretanha, sofria de problemas de mobilidade episódicos, né, desde o final do ano passado e de acordo aí com o palácio. Então, gente, em outubro passado, Elizabeth passou uma noite no hospital e foi forçada a reduzir seus compromissos públicos. Desde então, na quarta-feira, ela cancelou uma reunião virtual com ministros senhores e depois de ser aconselhada então pelos médicos, né, de descansar, de ficar em casa descansando, né, não se movimentar. E aí no dia anterior ela havia sido fotografada, né, nomeando Liz Truss com a nova primeira
ministra do país em Balmoral. Então, a 15ª premiere de seu reinado recorde, uma fonte do palácio disse que familiares imediatos foram informados e minimizou, então, as especulações de que a monarca sofreu uma queda. Elizabeth é rainha da Grã-Bretanha e de mais de uma dúzia de outros países desde 1952, incluindo Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e também no início deste ano ela marcou os seus 70 anos aí no trono com 4 dias de celebrações nacionais, então, em junho. Então, essa comemoração aconteceu em junho. E vocês viram aí, então, alguns vídeos, algumas fotos demonstrando, né, essa questão, né, do trabalho dela, né, da vivência dela, do histórico dela. A gente sabe que ela vai deixar um legado muito importante, né? E agora a gente vai acompanhar, claro, o desdobramento de tudo isso, de como vai ser esse novo reinado, né, do filho dela, Charles, como que vai ficar, né? Como que vai se manter as mesmas doutrinas, né? Porque a gente sabe que pelo menos no período em que ela foi rainha, há tanto tempo, né, 70 anos, ela realmente fez com classe, né, essa função importante como rainha, né? Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos ter uma entrevista, como anunciamos aí. Peço desculpas pelo meu gaguejo no comecinho do programa, né? Mas nós vamos falar com a neuropsicopedagoga. Olha só, tá vendo? Foi simples. Débora Regina Piovesan, para a gente falar de um tema tão importante, gente. Dislexia. Dislexia é algo, há muito tempo atrás, eu fiz até, inclusive, uma matéria falando sobre isso. Só que nós trouxemos esse tema agora, principalmente, porque depois de 2 anos de pandemia, muitos profissionais da área da saúde e educadores estão achando que a maioria das crianças estão com problema de dislexia, porque 2 anos aprendendo a estudar em casa, né, home office, o que aconteceu? Lógico que ia ter uma mudança das crianças ao retorno presencial, um atraso, e aí muitos profissionais dessa área de saúde ou da educação acabam achando que as crianças estão dislexas, e não é bem isso, gente. Precisa ser feita uma análise, um diagnóstico muito preciso para determinar se uma criança realmente ou um adolescente tem dislexia. Então nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos abordar. Se você quiser mandar alguma pergunta, mande para a gente aqui no 992388799, que aí a nossa equipe está acompanhando aí o WhatsApp. Se surgir alguma pergunta, nós responderemos aqui para vocês, tá bom? Voltamos já já. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida, nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação empreendedora. Afinal, o papel do professor é este: mudar o futuro dos estudantes e do país. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Eu cuido de mim com o SUS, sendo acolhida desde as primeiras semanas de gravidez até após o nascimento do meu filho. Eu cuido de mim com o SUS.
realizando exames gratuitos e sabendo que, se eu precisar, ele vai estar comigo durante todo o tratamento. O Ministério da Saúde é SUS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Eu cuido de mim com o SUS. E o SUS cuida de todas. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Oi, Ana, você ainda é pequenininha, mas quero te dizer que sua vida vai ser incrível. Vai ter sempre alguém pra te proteger, como a mamãe, o papai e a vovó. E tem mais um montão de gente ajudando a cuidar de você, desde o comecinho. Como eu sei disso? Porque sou você. Daqui a pouquinho. A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais. E de forma exclusiva até os 6 meses. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura. De volta, Todo Dia News, segunda edição desta quinta-feira, 8 de setembro, pós-feriado. Muita gente não trabalhou ontem, deu uma descansadinha, muita gente trabalhou. Nós aqui da TV trabalhamos normalmente, trazendo notícias para vocês. Vocês acompanharam, né, ontem, o Danilo Bueno, que apresentou Todo Dia News, segunda edição, no meu lugar. Então, ele trouxe até informações aí sobre o 7 de setembro, os desfiles cívicos, enfim, os acontecimentos. Mas como foram adiados, né, nesse final de semana, Santa Bárbara vai ter o desfile cívico e no domingo aqui em Americana. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque agora é o momento especial da nossa entrevista. O tema principal aqui a gente falou, que é sobre a dislexia. Então roda a vinheta. Muito bem, olha quem está do lado. Ela que é a neuropsicopedagoga, Débora Regina Piovesan. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Sabrina. Olha, gente, a doutora Débora, tá? Ela tem um currículo aqui que eu vou falar para vocês. Doutora Débora Regina Piovesan é neuropsicopedagoga, formada pela Universidade da UNC. A UNC, desculpa, da UNC, mestrado aí em semiótica na USP, doutorado em políticas educacionais mundiais em Harvard e também atualmente faz pós-doutoramento, gente, olha só, em neuropsicopedagogia também pela USP. Quer dizer, um currículo bem específico nessa área, e ela também é especializada em neuropsicologia clínica e atende aqui na cidade de Americana. Daqui a pouquinho ela fala para vocês também aonde que ela atende. Então, gente, nós vamos abordar agora um tema muito importante, dislexia. Você sabe o que é? Como deve ser diagnosticado? Será que é na fase infantil? Como deve ser feito o tratamento? Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, 992388799. Bom, Débora, eu acho que a pergunta básica é sempre aquilo e que eu acho que é importante esclarecer. O que de fato é a dislexia? Bom, a dislexia é um distúrbio de leitura escrita que acomete crianças e elas nascem com a dislexia, né? E esse distúrbio de aprendizagem específico da dislexia compromete sua leitura, interpretação de texto e até mesmo matemática e escrita. Agora, qual é a idade apropriada para fazer o diagnóstico? Porque, às vezes, demora-se para se perceber, os pais precisam ficar atentos a isso, né? Não deixar passar a fase escolar, porque senão começa a ficar mais difícil esse diagnóstico. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Há alguns indícios na primeira infância, que seria dificuldade da fala, atraso da fala. Porém, a criança, para ser diagnosticada em dislexia, ela precisa ter de 8 para 9 anos.
E, como você disse anteriormente, né, com a questão da pandemia, essa idade já não é tão coerente, né? Porque algumas crianças fizeram o primeiro ano e o segundo ano em pandemia, em home office, então é completamente nulo uma avaliação que fecha em dislexia tão próxima assim do fim da pandemia. Então, há um pouco dessa confusão entre os profissionais, sejam da saúde ou da educação, que por esse atraso, né, porque as crianças sejam da educação infantil, do ensino médio, enfim, que tiveram um atraso agora retornando para o presencial, muitos profissionais estão achando que esse atraso pode ter a ver com a dislexia, e não é bem assim. Sim, os pais procuram muito consultórios de neuropsicopedagogia, fonoaudiologia e neuropediatra para se fechar um diagnóstico, entendendo que a criança não está lendo e escrevendo porque ela tem dislexia. Porém, o que é bem certo é que existe uma avaliação multidisciplinar para ser feito e não nesse estágio que nós estamos de pós-pandemia, não há como fechar um laudo em dislexia de uma criança que passou por esse processo. Mas nós temos, inclusive eu tenho recebido no consultório, crianças para reabilitação com laudo fechado em dislexia aos 9 anos de idade, pós-pandemia. Bom, esse é um fator muito importante que a doutora Débora acabou de dizer. É um trabalho de equipe multidisciplinar. O que seria essa equipe multidisciplinar? Além da neuropsicopedagoga, quem mais que ajuda nesse diagnóstico preciso para saber se realmente a criança tem a dislexia? Não existe um equipamento, um exame, um raio-x, um aparelho que vai detectar que essa criança tem dislexia. Mas existem testes que são aplicados na área de neuropsicopedagogia, na área de fonoaudiologia, peço sempre também o PAC, o processamento auditivo, que pode ou não estar alterado, avaliação neuropsicológica com o teste VISC, né? E dentro dessa perspectiva, então, essa documentação junto com a avaliação escolar, que é muito importante, a escola não deve ser colocada de lado nessa avaliação. Então, sim, enviamos ao médico, que no nosso país só o médico, né, no Brasil pode fechar esse laudo, com todas essas ferramentas. Então, ele vai concluir se há um caso fechado em dislexia ou não. Então, é uma equipe mesmo multidisciplinar. Muito importante. E às vezes demora quanto tempo para fazer esse laudo completo, assim? O DSM-5, que é o que eu cumpro, são 12 sessões com a criança e mais 6 sessões que são de orientação com os pais, de entrevista, anamnese social familiar. São muitas horas para que se chegue nesse DSM-5 fechado. Uma curiosidade, doutora Débora, trauma na infância, ou já na primeira, né, nos primeiros dias de vida, talvez, do bebê, pode causar, ou pode ser um start, um fator que pode causar dislexia? Não, de forma alguma. A dislexia, ela é neurobiológica, ela é genética, tá? O que pode acontecer com a criança é uma alexia. Então, vamos supor, ela bateu a cabeça, ela teve alguma dificuldade ao nascer e foi para uma UTI neonatal, tá? Mas não tem relação com a dislexia pura. Tem relação, sim, com... pode ter aí alguma dificuldade com leitura e escrita, sim, mas não uma dislexia pura. Problema de crianças com sonoralização das palavras. Pode ser um indício de dislexia? Sim, sim, porque nós temos a dislexia verbal e a auditiva, né? A visual e a auditiva, a mista. Tem crianças que têm a dislexia mista e tem crianças que faz troca de T por B na fala. É
dos sintomas, aí não muito recorrentes, mas pode acontecer. É legal a gente falar sobre isso, né? Porque já é um sinal. Quais são esses sinais? A leitura, a dificuldade da leitura, da escrita, a troca das letras, por isso que entra a fonoaudióloga nesse sentido. Mas quais outros sinais, os pais que estão nos assistindo, que a gente tem um telespectador aí, muitos pais assistindo, que eles têm que prestar atenção, e até os educadores na sala de aula, né, tem que começar a prestar atenção. Quais são esses sinais? É só essa dificuldade da escrita, da leitura, ou tem mais alguma coisa? Bom, lá no infantilzinho, né, que foi, algumas crianças passaram por isso também na pandemia, as crianças não, quem está predisposto, né, a ter a dislexia, ela é risco em dislexia, então ela tem dificuldade com cantar as musiquinhas, dificuldade com brincar com rimas, dificuldade em aprender a falar a palavra corretamente, então faz trocas de palavras. Quando está aprendendo no quadro como escreve, ela faz espelhamento de letras. Então, isso são fatores que os pais em casa podem ficar em constante observação. Muito importante, gente. Preste atenção nos seus filhos. É muito normal, né? Hoje, na modernidade, os pais, mãe e pai trabalham fora. Às vezes o filho está em período integral, filha, aqui as crianças estão em período integral. E aí o único tempinho que tem para ficar com os filhos é à noite. E é aquele momento que você senta para fazer a atividade da escola. Preste atenção no seu filho, preste atenção no que ele está fazendo. Às vezes ele está precisando de uma ajuda e você não sabe. E às vezes ele se sente acuado, fica reprimido na escola, não se envolve com os coleguinhas. E aí, às vezes, até acha que é uma outra coisa misturada com autismo. Não é mesmo, doutora? Sim. Eu já ouvi falar disso. Às vezes tem essa confusão, inclusive, de autismo com dislexia. Mas por isso que tem que procurar realmente ajuda profissional para fazer esse diagnóstico e separar. Porque, às vezes, o autismo que eu sei, né, tem um pequeno conhecimento através de leitura e saber, né, de outros amigos que também precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico, mas é diferente da dislexia. Sim, a dislexia é um transtorno de leitura escrita, né, e o autismo, ele acomete a comunicação, a socialização e uma série de coisas. Porém, eu me surpreendi com crianças que foram fechadas em diagnósticos em dislexia com 9, 10 anos de idade, hoje estão com 20 anos de idade fechando o laudo em autismo, porque não foi feito toda aquela avaliação multidisciplinar. Olha, gente, como é importante, tá vendo? Só depois de muitos anos, ou seja, percebeu lá na fase infantil, entre 10 anos, né? E com 20 anos foi diagnosticado com autismo. Isso é muito importante, por isso que eu tô falando, os pais têm que prestar atenção nos sinais dos filhos, conversar, dialogar, né? Falar como que tá lá na escola, né? Ver se a criança fala, ai, não me sinto bem com os meus coleguinhas, né? Tem que investigar isso e tentar falar com a professora, o professor, para saber, porque é fundamental, porque senão lá na frente essa criança vai ter problemas piores. E era isso que eu queria perguntar. Se não for feito esse diagnóstico na fase infantil, nas primeiras fases de vida aí das crianças, e ela se tornar um adulto, a gente acabou de falar aí o exemplo, com 20 anos descobriu o autismo, e também na fase adulta descobrir a dislexia. Quais os prejuízos que esse adulto pode ter? Então, nós costumamos dizer, e literaturas dizem isso, que dislexia é só um transtorno da leitura, escrita e interpretação. Porém, quando não tratado, ele tem uma evolução emocional e psiquiátrica. Então, a pessoa pode adquirir o toque, a depressão, entre outras, principalmente questões de sono, e entre outras coisas. Eu conheço muitos disléxicos que descobriram a dislexia na fase adulta e precisam ser medicados para dormir. Nossa. Sim. Bom, mas o que a gente gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, gente, que tem tratamento, tem como a criança ou adulto viver normalmente, não é isso? E ter qualidade. Sim. Né? Ele pode voltar a ser
ter tranquilamente voltar a escrever, é só ter um acompanhamento adequado. É isso? É isso. Todo disléxico aprende a ler e escrever, mas no tempo dele. No tempo dele. É isso que tem que ser entendido. Então, gente, nós estamos aqui na fase final da entrevista. Se pudesse, eu ficava aqui, gente, que são assuntos que eu adoro. O Danilo já até me avisou que nosso tempo está se esgotando. Então, sim. Qual o recado, a mensagem final importante para quem está nos assistindo sobre a dislexia, doutora? Eu gostaria que vocês procurassem, sim, ajuda quando vocês observarem os seus filhos e procurarem uma reabilitação. Esse ano ainda não é possível o fechamento de laudo em dislexia em crianças que tiveram os primeiros ciclos, que seria primeiro, segundo, terceiro ano, para fechamento em laudo fechado, mas sim em risco em dislexia com observações posteriores nos anos seguintes. Muito bem. Queria agradecer a doutora Débora Piovesan, que esteve aqui com a gente. Já fica aqui a porta aberta. Muito tem obrigada. mensagem? O pessoal está fazendo sinal. Não? Então tá bom. Então é o seguinte, a gente deixa o canal aberto, viu, doutora Débora, para uma próxima oportunidade. E sempre vamos falar, porque é prestação de serviço. Muito obrigada. Eu agradeço você, agradeço a todos. Muito obrigada para vocês aí de casa. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, gente, rapidinho, e nós voltamos com mais notícias aqui no Todo Dia News, segunda edição. Oi, Ana, você ainda é pequenininha, mas quero te dizer que sua vida vai ser incrível. Vai ter sempre alguém pra te proteger, como a mamãe, o papai e a vovó. E tem mais um montão de gente ajudando a cuidar de você, desde o comecinho. Como eu sei disso? Porque sou você. Daqui a pouquinho. A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais. E de forma exclusiva, até os 6 meses. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tudo sobre o milagre do deputado. Tô curado? Eu confesso que eu nunca vi nada parecido. Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu não vou admitir espiritismo na minha paróquia. Você manda essa gente embora agora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Você tem que confiar em Deus. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Aceita. Eu não aceitei missão nenhuma! E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. De volta Todo Dia News. Bom, gente, é tanta coisa, tanta informação. O pessoal só virando plaquinha aqui para avisar, né, gente? Se deixar, eu falo bastante. Mas quando é entrevista, então, nem se fale. Vamos falar de notícias importantes aqui da nossa região, porque uma Kombi que transportava cestas básicas, gente, pegou fogo. Exatamente, foi na cidade de Limeira. Uma Kombi, então, pegou fogo na tarde desta quinta-feira na Avenida Pedro Zacarias, no Jardim São Paulo, em Limeira. A via está interditada para o combate às chamas. E segundo informações levantadas pela equipe do Rápido no Ar no local, populares relataram que o motorista parou o veículo assim que percebeu o início das chamas. Em seguida, o fogo se alastrou rapidamente. O motorista contou para a equipe que havia acabado de abastecer o veículo e estava transportando 10 cestas básicas que seriam entregues para os seus funcionários. Que pena, né? Que judiação, gente. Mas
Olha, gente, quando dá uma pane elétrica, no caso é uma Kombi, mas isso pode acontecer com carros novos também. E se tem uma pane elétrica, tem alguma coisa, você percebeu disso, começou a cheirar queimado dentro do veículo, gente, para o carro e sai, porque vai pegar fogo, tá? Então isso é muito preocupante, tem que correr mesmo, tá? Bom, gente, agora chegou o momento das notícias policiais. Roda a vinheta. E o motorista embriagado capota, gente, o carro na ponte do Salto Grande, aqui em Americana. O homem sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. Vocês acreditam? Quem tem mais informações, detalhes sobre este acidente é a Ellen Santos. Um homem de 41 anos ficou ferido após capotar o carro na ponte do Salto Grande na noite desta quarta-feira na Avenida Nicolau João Abdala, em Americana. O motorista estava embriagado. A equipe da Gama, Guarda Municipal de Americana, foi informada que o veículo estaria capotado no meio da via pública. Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros já havia socorrido o motorista. O homem teve lesões pelo corpo e cabeça, mas recusou o atendimento médico. De acordo com a ocorrência, o condutor foi conduzido até a CPJ, Central de Polícia Judiciária, e autuado por embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado para fazer o exame toxicológico e foi liberado. A equipe do trânsito esteve no local e realizou a aplicação de pó de serra devido ao óleo que se espalhou pela via. Ellen Santos para o Todo Dia News. A Polícia Militar apreendeu na manhã desta quinta-feira mais de 5.000 quilos de cocaína em Sumaré. A droga foi encontrada dentro do painel de um carro e um homem foi preso por tráfico de drogas. O Todo Dia conversou com um dos PMs envolvidos na apreensão, o policial Júlio, que informou que a equipe fazia um patrulhamento na Avenida da Amizade, que fica na região de Nova Veneza, e percebeu que um carro estava trafegando de forma suspeita. O veículo foi abordado e, ao revistarem o motorista, não encontraram nada ilícito, mas, durante a vistoria do carro, encontraram dentro do painel 5.026 quilos de cocaína. Questionado, o homem confessou que estava indo fazer a entrega dessas drogas. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o carro e os pinos de cocaína foram apreendidos. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, também pelas informações policiais. E agora a gente muda de polícia para Dica News. E após 9 anos fechado para visitação, o Museu do Ipiranga reabre para o público geral a partir então desta quinta-feira. Nós até comentamos sobre este assunto, tivemos uma reportagem na terça-feira mostrando que as obras estavam no final, ainda haviam coisas para serem terminadas, né? Até o engenheiro conversou com a TV Brasil falando que mesmo assim ia ser inaugurado. Ontem, no dia 7 de setembro, teve a abertura aí para a imprensa, mas a visitação ao público já começa a partir de hoje, desta quinta-feira. A visitação é grátis, gente, até o dia 6 de novembro, mas é necessário agendar pelo site. A reabertura faz parte das comemorações do bicentenário de independência do Brasil, que terá uma ampla agenda de eventos durante toda a semana em São Paulo.
Na terça-feira, o museu foi reinaugurado para convidados em cerimônia oficial. Já no feriado aí da Independência, a visita foi permitida apenas para um grupo de 200 estudantes de escolas públicas e profissionais que trabalharam então na reforma. O evento ainda teve 200 drones formando imagens, gente, como o mapa do Brasil. Olha que maravilhosa. E o globo terrestre na reinauguração do museu, então, do Ipiranga. A obra teve um custo total, gente, de 235 milhões de reais, custeados pela Lei de Incentivo à Cultura por investimentos privados, sem incentivo fiscal e também aportes públicos feitos pelos governos do Estado e federal. No Salão Nobre, gente, é bem interessante, não sei se o pessoal conseguiu pegar o vídeo, mas no Salão Nobre, onde está a grande pintura Independência, o mote de Pedro Américo, o grande diferencial é uma tela interativa que faz a explicação de como a obra foi feita e inspirada em outra parte da Europa, explicando então que não foi uma cópia. E o vídeo tem um tempo regressivo para que o visitante, então, olhe a obra e depois veja as inspirações feitas. É muito legal, né? Tem aí, não sei se o pessoal abaixou aí os vídeos, mas tem muita coisa bacana. Então, vale a pena, gente, vá ver o Museu Ipiranga, lá em São Paulo. Entrada gratuita até dia 6 de novembro. Olha, gente, é lindo demais, né? Olha as imagens, é maravilhoso, ficou linda a reforma. Todo preparado, como disse o profissional da engenharia, né, é uma obra histórica, mas com modernidade. Então, assim, e tudo equipado com tecnologia atual, enfim, é muito bacana. Então, vale a pena mesmo conferir, fazer um passeio lá em São Paulo e visitar o Museu Ipiranga, tá bom? E agora, gente, já que estamos falando de Dica News, nós vamos falar sobre um filme mineiro, gente. É um longa de Gabriel Martins, Marte 1, uma briga por uma vaga entre os finalistas para o Oscar 2023 da categoria Melhor Filme Internacional. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. A indústria cinematográfica foi feita por uma comissão indicada pela Academia Brasileira de Cinema. O júri contou com 19 profissionais do mercado audiovisual nacional, dentre cineastas, atores, produtores e críticos. Além da qualidade narrativa e técnica, a escolha de Marte 1 levou em conta o enredo, que retrata bem a realidade brasileira. O drama acompanha questões pessoais de uma família negra da periferia de Contagem, em Minas Gerais. Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. O longa é dirigido por Gabriel Martins e foi selecionado a partir de um edital afirmativo, voltado para realizadores negros. A gente fez esse filme com muito amor, é um filme que vem da periferia de Contagem para o mundo, um filme de um diretor negro com uma família negra e que está desafiando as estatísticas ao se colocar no mundo de maneira tão aberta, de peito aberto, emocionando muito os públicos assim onde o filme está passando. A gente está em cartaz ainda nos cinemas de várias cidades do Brasil. Realmente pensar que um projeto nascido ali na humildade, na quebrada, está aí chegando para alçar voos mais altos. Marte 1 já foi premiado em Gramado e agora representa o Brasil na corrida pelo Oscar 2023 de melhor filme internacional. A cerimônia... Eu vou seguir. Muito bem, gente, agora falamos aí, né, dessa questão toda das dicas de cinema, mas agora a gente vai falar um pouco da questão climática. Antes de a gente chamar a previsão do tempo, nós estamos quase terminando o nosso jornal. A Amazônia, gente, tem o pior agosto de queimadas dos últimos 12 anos. É isso mesmo. Né? Está também, este também é o 4º ano da gestão Bolsonaro que os focos de queimadas ficam acima da marca de 28 mil. Tá? Então, a Amazônia registrou 33.116 focos de queimadas em agosto, o maior número para o mês desde 2010, quando 45.018 focos foram registrados e os dados oficiais foram divulgados na semana passada, na quinta-feira da semana passada, mas a gente achou importante trazer aqui essa renovação dessa informação, porque pelo programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, este é o 4º ano consecutivo da gestão do presidente Jair Bolsonaro
que o número fica acima da marca de 28 mil. E o índice também está acima da média histórica para o mês, que está em 26 mil, o cálculo do INPE. Não considera aí os valores do ano corrente. Então, por que eu estou dando essa notícia? Porque eu quero linkar essa notícia com agora o calor que eu vou falar que está acontecendo na Europa. Porque o verão de 2022 na Europa foi o mais quente registrado na história do continente, como foi anunciado nesta quinta-feira o programa da União Europeia de Observação da Terra por satélite. As temperaturas médias, segundo registros, foram as mais elevadas para o mês de agosto e para todo o verão. Por isso que eu quis fazer esse comparativo com a Amazônia, gente. Quer dizer que queimadas, calor, mudança climática, está acontecendo tudo ao mesmo tempo e não é só no Brasil, é nos outros países, é na Europa. E por quê? Por causa do aquecimento global, gente. Então, nós temos que ter consciência de tudo isso que está acontecendo. Por isso que eu quis fazer essa linkagem dos assuntos. E o mês de agosto foi o mais quente, então, no continente, como eu disse. Olha só, foi superado aí o agosto de 2021 em 0,4 graus. O mesmo aumento de temperatura de 0,4 graus com relação a 2021, que foi registrado no mês de junho e julho. E a Europa está enfrentando uma seca, gente, muito ruim, em pelo menos menos de 500 anos, um dos 2/3 do continente em estado de alerta, tá? Então, devido a tudo isso, a gente quer saber agora se vai continuar esse clima agora aqui no nosso quintal, se vai voltar a chover, se não vai voltar a chover, se vai esquentar. Mas quem vai falar a previsão do tempo com a gente é a Bianca Rezende. Olá, pessoal! Para essa quinta-feira, o tempo segue instável e com chuvas, mantendo as condições já previstas devido à atuação do VECAM. Lembra? Vórtice ciclônico de altos níveis, que atua no noroeste gaúcho da área de baixa pressão, que se estende aí sobre São Paulo. As chuvas devem ocorrer especialmente na forma de pancadas e temporais, que podem se desenvolver aí em todas as regiões do estado, devido à presença de instabilidade termodinâmica, tá? Então, que impulsiona aí o desenvolvimento vertical de nuvens e do cisalhamento dos ventos, que favorece maior a organização das tempestades, que tendem a ser mais severas, durar mais tempo e afetar mais áreas, como as linhas de instabilidade, que caracterizam as tempestades que vêm atuando entre o oeste de São Paulo e o Paraná desde hoje cedo e avançam aí então para o sudeste. A tendência para quinta-feira é de predomínio de sol e temperaturas em elevação, ficando entre 16 e 31 graus. Vejamos então como estarão as temperaturas para a região de Americana. Americana, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 31 graus, sem previsão de chuvas. Em Sumaré, a temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 32 graus. Agora vamos conferir então as condições para Campinas, a região ali de Campinas, começando por ela, Campinas. Campinas, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Em Indaiatuba, temperatura mínima de 16 e a máxima de 31 graus. Todas então sem possibilidade de chuva por enquanto, tá bom, gente? Volto para o estúdio. Obrigada, Bianca, pelas informações. Então, pelo jeito, não vai chover mais aqui na nossa região, não é mesmo? Bom, nós tivemos aí a pedido de telespectadores que gostariam, né, de conversar diretamente com a profissional que nós conversamos aqui, a doutora Débora Piovesan. Nós falamos aqui o tema dislexia. Com certeza, né, se é uma mãe, se é um pai pedindo, quer conversar especificamente. Então, a gente respeita, às vezes a pessoa não quer fazer pergunta na hora, mas pediu o telefone. Então, olha, aí no GC, gente, nós colocamos tanto o endereço como o telefone para você procurar a profissional e conversar com ela, então, sobre esse determinado assunto, ou quiser falar com ela de outros assuntos, porque ela é neuropsicopedagoga e pode abranger outros assuntos também. Mas hoje o tema foi dislexia, né, a dificuldade em que as crianças podem ter na leitura e na escrita, tá bom? Bom, gente, temos, acho que, mensagem de telespectador e aí a gente já encerra o programa porque você vai continuar na nossa programação, viu? E nós temos aí o Repórter Brasil, que também fala de muitos assuntos, muitas informações aí no noticiário jornalístico. Vamos lá.
Boa noite, Sabrina. Aqui na rua Maria Zandona, Rubinato, tem um vazamento de água. E aí está a foto, Armando Bueno. Tô vendo, Armando. Olha, a sua demanda não foi esquecida, tá? É que como ontem foi feriado, então, hoje que nós começamos a questionar aí a prefeitura e não tivemos resposta, e a gente vai juntar com essa sua reclamação para que a gente possa ter resposta. Vamos dar um prazo aí de 24 horas para... o pessoal está me avisando que eu já tinha esquecido. Vamos lá, então, pessoal. É porque essa matéria veio de última hora, então a gente vai exibir agora uma reportagem. Oi? Uma reportagem especial do Henrique Fernandes e também o cinegrafista Leonardo Matos. Eles acompanharam a visita aí do Haddad em Santa Bárbara do Oeste. Não vai entrar? Não vai entrar? Então tá bom, amanhã a gente exibe essa matéria para vocês, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai encerrando por aqui. Uma boa noite para vocês, obrigada pela companhia, pela audiência e amanhã estaremos aqui de volta. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça